Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo Bom dia, tudo bem, Eduardo? Bom dia, Alexandre. Bom dia, professor. Lucas. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Bom, tranquilo? Sexta-feira, as aulas. Eita, que delícia, hein? Semana curta. Bom dia. Agora é só aproveitar já um pouquinho aí. Professor, você tá me ouvindo? Estou. Você tá me ouvindo? A gente só vai fazer a apostila hoje, Sim. professora? Oi? Só falar normal. Hoje? Não entendi, Eduardo, desculpa. A gente vai fazer sua apostila hoje? Hoje é só apostila, tá bom? Tá? Ai, caramba, aí quando tiver mais um pouquinho adiantado, semana que vem a gente faz outra coisinha, tá bom, meu anjo? Tá, querido? Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar. O pessoal tá meio atrasado aí, né? Gente, o Matheus, ele sumiu das aulas ou ele tá entrando? Como é que tá? Matheus, e aí? Hoje ele não foi nenhuma. Nenhuma? Eita. Tá bom, então. Só para saber, né? Então tá bom, meus anjos. Eu vou iniciar a correção, né? Do infográfico. Ficou faltando alguns exercícios, né? Aí a gente vai finalizar, tá bom? Vamos lá? A Nicole está entrando. Bom dia, Nicole, tudo bom? Oi, professora. Bom dia. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Lá na 6, tinha que ler esse texto, né? Mãe cria infográfico para apresentar filho autista à escola e faz sucesso na rede. Então tá bom. Aí tem uma perguntinha aqui, né? O que motivou a mãe de Fabrício a criar um infográfico para apresentar seu filho autista? O que você colocou, Eduardo? Eu coloquei assim, que no jeito de falar e no jeito peculiar de interagir com os outros, ele tem um pouco mais de dificuldade por ser autista. Por causa disso, que ela criou um infográfico. Tá bom, para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? O jeito dele, né? Sim. Tá bom, ficou bom. Nicole, o que você colocou? A mãe dele teve a intenção de ajudar ele na escola, das pessoas entenderem ele melhor. E ela viu muita coisa sobre autismo na internet e ela ficava triste por isso. Então ela quis criar algo criativo. Tá bom, isso, adorei também. Isso. E deu certo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem como lidar, né? Então, ela que tem um filho dessa, né, com esse, assim, né, autista, e gostei. Alexandre, o que você colocou? Alexandre? Giovana, e você? O que você colocou? O que tinha só mostrava a tristeza, então ela decidiu colocar alguma coisa criativa e bonita, em vez de só colocar uma coisa triste. Isso, ficou bem legal também, Gi. Gostei. Tá bom. E você, vamos lá. O que você colocou? Eu coloquei que ele tinha dificuldade para se comunicar com as pessoas, por isso a mãe dele criou para entendê-lo melhor. Isso, muito bem. Tá bom. Gostei das respostas, tá bom. Alexandre, e aí? Vamos lá. Rafa, bom dia, tudo bem? Tudo, professor, e você? Tudo jóia. Pessoal, a gente começou agora, tá bom? E aí o pessoal, cada um tá falando a sua, aí a 6. Você fez? Qual? A 6 do infográfico que ficou faltando, né? Que era para fazer e a gente ia... Calma aí. Tá. Cadê? Gustavo entrou e saiu. Tá se achando aí? Você, Ale?
achou, Rafa? Tô indo na página agora. Tá bom, tranquilo. Achou? Rafa? A página 242, né? Isso. A 6. Tá. Tá bom. O que você colocou? Calma aí. Eu vou seguir, aí depois você responde, tá bom, Rafa? Até Professora. Você achou? Não, professora. Que ela criou um infográfico para que as pessoas entendam que seu filho é... Tá bom, Rafa. Belezinha. Vamos lá, então, meus anjos, vou seguir. Porque provavelmente a mãe escolheu o infográfico e não outro gênero. Por que vocês acham? Eu coloquei porque torna as informações mais acessíveis. Sim, boa. Você, Du? Eu coloquei porque as informações ficam mais facilitadas para que seu filho entenda mais o infográfico, no caso. Tá bom. Lucas? Coloquei, pois se torna uma informação mais fácil. Tá, isso. Giovana? Para que outras pessoas tenham acesso. Ah, legal. E Rafa? para que seja mais fácil de entender. Isso, né? Porque tem desenho, né? Porque a linguagem também é bem tranquila. Tá ótimo. Tá, então eu tinha que ler esse texto, né? A 8 eu falei que não precisava. Aí a 9 tinha que ler esse texto. Deixa eu ver o tema aqui, né? Inclusão digital exige renovação de pontos públicos de internet. Okay? Deixa eu ver o que está perguntando aqui. O que você supõe que sejam os centros de inclusão digital mencionados lá no texto? O que você colocou, Eduardo? Essa daí eu não entendi, professora. Eu deixei a única em branco. Essa. Tá. Nicole? Eu acho, né, professora, que é informações por meio de tecnologias. Tá. O que mais? Lucas? Lucas? Essa eu não consegui fazer, professor. Estava lá no texto, era só ler o texto. Tá bom? Vamos lá, Giovana. Professora, eu não sei se está certo, mas eu coloquei que é uma forma de ter acesso à internet de graça para as pessoas que não têm condição de pagar. Isso, corretíssimo. Essa é a resposta ideal mesmo. Perfeito, Giovana. Tá lá no texto, tá bom, gente? Não conseguiu fazer. Olha lá, tá lá no texto, é só procurar, tá bom? Rafael, e você, meu anjo? Coloquei que eles são constantemente por aqueles que não têm computador nem banda larga fixa em casa. Isso, certinho também, Rafa, tá bom. Qual é a relação entre esses centros de inclusão e o Marco Civil da Internet, segundo o texto? Conseguiram fazer essa, Eduardo? Sim, sim.
Coloquei que desde o Marco Civil da Internet foi aprovado em 2014, o acesso à internet é considerado um serviço essencial para todos e condição fundamental de garantia da cidadania. Isso, certinho, tá bom. Nick, Professora, eu coloquei de um jeito, só que eu vou explicar de outro, tá bom? tá bom. Tá bom. Marco Civil é a internet, né? Que foi da internet. E o centro de inclusão é a rede. Então, acho que a relação deles dois junta, aí consegue ter os dois, a internet junto com a rede. Isso, adorei. Tá bom, fechou. É isso aí. E você, Gi? Professora, essa eu não estava conseguindo fazer. Não, juntou. Não. É a mesma resposta que a Nicole falou, ficou bem legal. Tá bom? Aí, e você, Rafa? Gente, o pessoal... Eu coloquei a mesma coisa que Coloquei a mesma coisa que o Eduardo. Desde que o Marco Civil da Internet foi aprovado em 2014, o acesso à internet é considerado um serviço essencial para todos e condição fundamental de garantir a cidadania. Tá bom. Então, hoje, eles se unem, né, os centros de inclusão e o Marco Civil, para dar garantia à cidadania, né, que todos têm o direito à internet. Mais ou menos isso, você tenta colocar aí, tá bom? Tá deixa bom. eu deixar um recadinho pro pessoal, porque eu acho que hoje é aula normal, eu não sei porque que o pessoal tá saindo da aula. Vamos lá. Tá bom. Alexandre saiu. Tá bom, meus anjos, vamos lá. De acordo com o texto, né, inclusão digital exige renovação dos pontos públicos da internet. É possível dizer que o acesso à internet no Brasil e aí? Eu Coloquei a C. coloquei a C. C? Tá bom. Quero ser, professora. E os demais? Nicole, Giovana, também? C. C? Sim. Tá bom, sim. Vocês já foram nesse tipo de lugar, assim? Onde vocês moram tem? Vocês já precisaram ir ou não? Não. Trabalho, não? Eu sei que aqui perto de casa tem. Não é tão perto, assim, também não sei como é que é. Eu nunca fui, mas eu sei que tem esse local. Vocês têm que agendar, né? Não sei como é que é, falta da internet. Deve ser muito ruim, né? Você tem que sair de casa, não é? Mas tá bom. Durante a pandemia, tá bem atual, hein, esse livro. Professora, eu mandei pro Lucas falando assim, Lucas, como que a apostila sabe do o que tá acontecendo com a gente? Não tá atual. Eles mudaram os livros e eu acho que esse aqui, né, esse último aqui, ainda não tinha sido feito, né, pelo jeito, né? Então eles fizeram bem na hora que eu olhei também, falei, caramba, tá bem atual, ótimo. Quando a Nicole me mandou, eu pensei que eles eram do futuro já. Menina, a gente é... Ai, Lucas, é verdade. A hora que eu li essa pergunta também, falei, caramba. Tá bom, durante a pandemia, né, da Covid-19, muitas escolas tiveram de aderir à educação à distância, ok? Considerando os dados apresentados pelo texto a respeito do acesso à internet no Brasil. Qual é o problema, então, das aulas online? E aí, Eu posso falar, professora? assim, mas referente ao texto, né? Essa era a pergunta. No Brasil, referente ao texto. Bora, Edu. Putz, eu não coloquei referente ao texto, eu coloquei o que eu acho mesmo. Das aulas online. Mas tem que ser referência no texto, no Brasil. Vai lá, fala o que você colocou, meu anjo. Eu coloquei o difícil entendimento, porque não é a mesma coisa como a presencial. Não tô te entendendo, Dudu. Hã? Agora fala, não tô entendendo. Eu coloquei o difícil entendimento nas aulas online, diferente da presencial, que você podia tirar mais dúvidas. Dar
o erro quando mandar as lições e acompanhar as correções online. Tá. Seria mais a questão assim, né? Da internet, né? Que como nem todos, né, têm acesso, então para algumas pessoas ficou mais difícil, tá bom? Então você coloca isso daí também, tá bom? Mas vamos lá. Então era referente ao texto, né? Vamos lá, Nicole. Eu coloquei. Não é todos que. Calma aí. Não é todos que têm acesso à internet para as aulas online. Isso. Então, a dificuldade nesse sentido, tá bom, Giovana? Pois tem pessoas que não têm condição financeira para pagar internet em casa. Isso, e tá caro, eu pago uma nota aqui também. Não é barato. Puxa vida, não é barato. Vamos lá, Rafa, e você? Coloquei que algumas famílias não têm acesso à internet. Isso, tem região que não tem nem, tem rua, dependendo né, da localização lá no, sei lá, na periferia, assim, dependendo da rua, não tem nem aquele ponto lá na rua, né, no poste, para ligar a internet, não tem, não existe. Como vai ter internet pro pobre coitado? Tá bom. E você, Lucas? Que nem todos têm acesso à internet. Isso. Mais alguém? Tá bom. Vamos lá. Então tá bom. Acabou aqui, né? Ótimo. Beleza. Professora, como você falou lá, eu não fiz a 13. A 13 não era para fazer, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Vamos devagarinho. Aí a hora que a gente adiantar bem a apostilinha, a gente começa com outras coisinhas, tá bom, meus anjos? Vai lá na... Se quiser abrir, mas também tá aqui na tela. Vamos lá. 231. Palavras. Vamos lá. Denotativas. Caramba, o que seriam essas palavras? São aquelas que não se encaixam em nenhuma dessas 10 classes que está aqui do lado direito, ó, da 231. Palavra denotativa, ela não vai se encaixar em substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção ou interjeição. Então, se você for pegar uma palavrinha que não se encaixe em nenhuma das classes aqui, provavelmente ela vai ser chamada de palavra denotativa. Mas está certo escrever? Tá. Ela vai estar escrita corretamente? Vai ter sentido? Vai. São palavras, só que não se encaixam em nenhuma dessas 10 classificações. Tudo bem? Então, algumas palavrinhas. Não vou ler tudo, não vou... Ó, eis que ele surge toda vez. Então, não vai estar ali. Ela não é nenhuma dessas 10 classificações. Então, ela é uma palavra denotativa. Ora, também não se classifica lá em nenhuma das 10. Eu lacei. E a gente fala, não fala? Ou até mesmo escreve, né? Eu lacei. E pegou a última fatia de pão. Então, são consideradas, quando vocês não acharem, não conseguirem classificar, vocês podem considerar palavras denotativas. Vou voltar aqui, ó, rapidinho. Todo mundo sabe o que significa cada uma dessas classificações? Substantivo, verbo, sabem? E assim vai? Sim? Sim. Sim. Precisa? Querem? Sim ou não? Rapidinho? Eu não perdi. Interjeição? Tá. Eu vou recapitular tudo bem rapidinho, não tem problema. Fechou? Bem rapidinho, não tem problema nenhum. Vamos lá.
Substantivo, nomeia tudo, tá bom? Caneta, copo, ok? Nomeia tudo. Nome de pessoas, nome de lugares, países, nomeia tudo substantivo, beleza? Sim, Verbo, tudo bem com Beleza. verbo? Verbo, sim, ação, estado, sim. fenômeno da natureza. Sim. Geralmente, ele pode ser, né? Presente, passado, futuro, é bem importante. Quase toda oração tem verbo, tá bom? Vamos lá. Adjetivo. O adjetivo, ele vai caracterizar, né? O substantivo, tá bom? Então, homem bonito, cor cheirosa, né? Advérbio. O advérbio, ele intensifica a frase, tá bom? Muito, pouco, bastante, tá bom? Artigo. Artigo, muito simples. O, os, a, as, uns, umas. Beleza? Só isso. Pronomezinho. Pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Este, aquele, aquela. Substitui um nome. Tá bom? Pronome. Substitui um nome. Tá bom? Numeral, 1, 2, 3, 50, 42 e assim vai. Preposição. Vamos lá. Serve também, né, para ligar, para dar sentido, né? A oração de, com, para, em, na, ante, perante, até. Conjunção. Conjunção seria... A gente acho que não viu muita coisa de conjunção, mas são as palavrinhas assim. Mas, porém, todavia, porque, contudo, tá bom? Conjunção também serve para ligar. Aí, interjeição, ô Nicole, é assim, ai, ui, ei, são essas palavrinhas, tá bom? Se você que remetem a algum sentimento ou dor, algo que você está passando, tá bom? Então, interjeição é isso. Au, ui, ei, ixi, tá bom? Então, Tá. aí o que sobrou, que não se enquadrar aí, são essas palavrinhas denotativas. Não deixam, né, de ser importantes, elas existem, fazem parte aí da língua portuguesa, só não se encaixam aí. Então, vamos lá, já falei essas daqui, né? Ó. Então, aqui no cantinho, ó, tem algumas palavrinhas, elas têm essas palavras denotativas, têm essas classificações aqui, ó. Afastamento, embora, continuação, ora, bem, ademais, designação, eis, aqui está, inclusão, até, também, além disso, e explicação. Isto é, por exemplo, ou seja, tá bom? Então, tem essas classificações aqui. E é só isso, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí nessa tabelinha e bora fazer exercício, tá bom? Você já tinha ouvido falar alguma coisa? Palavras denotativas? Sim, professor. Sim. Já? Uhum. Tá bom. Então, são essas palavrinhas aí que parecem que não fazem nada, né, da oração, mas tem que ser colocado para ter sentido, tá? Vamos lá, então? A Pro ajuda lá nos exercícios. Vamos fazer junto? Eu fiz, professor, os exercícios. Oi? Eu fiz ontem os exercícios das denotativas. Porque agora aí na aula você fica sem fazer nada, né? Não, mas é só ir acompanhando se eu errei ou não. Tá bom. Mas aí não é para falar, tem que esperar todo mundo fazer. Tá bom? Então vamos lá, meus anjos, aqui na 244. O que são palavras denotativas? Ó, tá lá em cima na tabelinha, ó. Vou voltar aqui, hein? Tá bom? Ó. Só copiar isso aqui.
Já? Calma aí, professora. Tá bom. É só um, tá bom? Aí a gente vai fazendo junto, vocês vão perguntando, se tiver dúvida, tá bem tranquilo. Pronto. Pronto. Pronto, tá ótimo. Vamos lá. É correto, a 2, afirmar que as palavras denotativas são irrelevantes, elas não são importantes em uma oração. Tá correto falar isso? Não. 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 Aí você pode colocar que elas, deixa eu ver, que elas são, deixa eu ver, que elas agregam sentido, tá bom? Que elas dão sentido à oração. Não é porque não tem a classificação ali nas 10 que elas não são importantes, tá bom? Toda palavra. Posso falar o que eu coloquei para ver se está correto? O que eu coloquei? Fala. Coloquei que não, pois elas não desempenham nenhuma função relacionada às demais. Tá errado. Tá? Tá. Elas desempenham função, sim. Cada palavra tem a sua função, tá bom? A resposta é não. Elas são... Ele está perguntando aqui se elas não são importantes. Elas são. Tudo bem, tá errado. Elas agregam sentido à oração, tá bom? Toda palavra é importante, senão não ia estar ali na frase, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma tirinha aqui. A Lili vai ser a Nicole e o Lucas vai ser... A que tá lá no gelo hoje. É Lili, é isso? Tá tão ruim o meu... E o Lucas vai ser esse homenzinho aqui. Então vai, Lucas. O velhinho? Ai, que bonitinho, que cheiroso. Tá. Ai, tão bonitinho. Pode começar? Lógico. Que isso, Lili? Fui ferida demais em meus sentimentos. Oh, Agora virei uma pedra de gelo pro mundo. Nesse verão, até que cai bem. nossa, grosso. Nossa! Meu Deus, Lucas, por que Olha, seja meu tão Deus. grosso comigo? Ai, eu, senhor. É a vida. Irrita nessa grosseria desses meninos aqui. Ai, caramba, tá bom. Vamos lá. Ai, deixa eu ver. A palavrinha agora, que tá lá, né? Que aparece no segundo quadrinho. Ela é denotativa, tá bom? Agora. Quanto ao sentido transmitido, né? Ela poderia ser classificada como uma palavra denotativa do quê? Agora. O que vocês acham? Situação? Eu acho que de exclusão. E os demais? Agora. Eu tô vendo aqui, pro. Tá. Deixa eu ver se tá aqui, se tem ela aqui. Situação. E aí? Professor, o que é exclusão? Exclusão tá excluindo alguma coisa. Mas ela não aparece aqui, ó. Situação. Mas é situação. Tá Exclusão. bom? Situação. Agora, algo que tá acontecendo, tá? Situação. Leia a seguinte frase. Vai lá, Alexandre. Peguei minhas coisas e fui embora. Tá, lê a perguntinha. A palavra em destaque é denotativa. A palavra em destaque é denotativa. Qual é a classificação dela de acordo com o sentimento? Afastamento. Nem tô continuando. E aí? Nossa. Com sentido pretendido. É só olhar a tabelinha. Ela tá na tabelinha aqui. Afastamento. Vou deixar a tabelinha aqui, né? Tá bom. Posso ver se Tabelinha, tem? hein, Lucas? Tá bom. Mas aí o Serginho tá lá. Agora desliga o áudio.
Posso ler esse textinho, professora? Pode. Ensinar. Então vai, Eduardo, lê o texto. Ensinar ou educar? Eis a questão. O bate-papo ponto com desta quinta, 12/6/2014, falou sobre a educação. No Dia dos Namorados e início da Copa do Mundo no Brasil, os convidados debateram sobre a diferença entre educar e ensinar. A professora Sandra Santos, diretora-geral do Instituto Superior de Educação no Rio de Janeiro, ISERG, foi entrevistada pelas universitárias Saíssa Ohana de Castro Espíndola e Deise de Fátima Oliveira, ex-alunas do ICERG, do curso de Pedagogia do Único Carioca. O papo aprofundou as diferentes vertentes e pensadores sobre o tema. A participação dos ouvintes e internautas mostrou que a educação precisa estar presente em muitas pautas. Tá bom. Vamos lá. No título do texto, né, aparece uma palavra denotativa, ei. Ela poderia ser substituída, sem afetar o sentido, por qual? Eu coloquei ou seja. Olha Aqui a tabelinha aqui, Eduardo. A tabelinha está aqui na tela. Olha na tabelinha. Não consegue aproveitar, né? E aí? Qual a palavrinha dessas aqui? Aqui está. Aqui está. Tá bom. Eduardo, não adianta fazer exercício sem explicação, tá bom? Então, melhor esperar. Tá bom, querido? A C, pro? Então, ficou a C. Tá. Bora lá. Caramba, hoje não tem ninguém. Vamos lá, vamos Vou começar, já que tá aqui, ó. Hierarquia e oposições. Poxa vida, que palavra, né? O que seria isso? Vamos lá, vou explicar bem simplesinho. Seriam, assim, palavras, tá? Hierarquia são palavras importantes que retomam um termo que já foi escrito. Vem depois, eu vou dar exemplo aí, calma aí. Vem depois de algo que já foi escrito, retoma algo que já foi escrito, tá bom? Para dizer que também o que eu vou falar é importante. São algumas palavrinhas assim, ó, por outro lado, outra, mais. São palavrinhas, são termos que também querem dizer que tem importância ao que já foi dito ou escrito. Citado termos também importantes que retomam o que já foi escrito. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou aqui embaixo, tem um texto, peraí. Ó, aqui vai lá tá na tela, mas se quiser ir na apostila também não tem problema. Na 234, ó. Ao longo do tempo, animais que demandavam um consumo energético excessivo foram extintos. Aí tem essa palavrinha aqui, ó. Por outro lado, tá até em destaque. Os de estrutura física menor emergiam. Então, essa palavrinha que está escrita aqui, por outro lado, ela está retomando o termo anterior, né, a oração interior, afirmando outra coisa também, falando que, por outro lado, né, os de estrutura física menor emergiam, tá bom? Então, ela está falando outra coisa aqui que também é importante. Olha o outro aqui. Ao longo do tempo, Eduardo, você está prestando atenção, Eduardo? Ou está fazendo exercício já? Não, eu estou anotando. Tá fazendo? Não é para fazer o exercício aí, Eduardo. Vamos lá. Eu estou na página certa. Tá bom. Algumas coisas. Correndo, não adianta nada.
Eu estou anotando algumas coisas, professora, dali da tabela, dessas tabelinhas. Tá bom, Eduardo, vamos lá. Ao longo, tá na apostila, tá, Eduardo? Tá na 200. Eu sei, professora, porque é melhor para mim. Vamos lá. Ao longo do tempo, os animais de estrutura física menor emergiam. Por outro lado, está retomando, ó. Esse por outro lado está retomando essa oração que está escrita e está explicando outra coisa também, tá bom? Então, essas algumas palavrinhas que estão escritas dessa maneira, elas são palavrinhas, são proposições, tá bom? Elas vêm depois para retomar algum termo importante também, mostrar que também o que está escrito depois é importante. Então, a maioria das palavras são, né? Por outro lado, como, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, outra. Eu vou fazer, eu acho que esse conteúdo não é assim, ó, tão facinho, tá? Pode ser que confunde. Mas pensem só assim, né? Palavras importantes que retomam algo que já foi escrito. Vamos lá? Deixa eu ver se precisa ler o texto, senão a gente já vai para o exercício. Vamos lá. Eu vou encerrar essa daqui, aí a gente já entra na outra aula fazendo exercício. Pode ser? Pode? Pode ser. Pode. Então eu vou encerrar e já entro. Tá? Um minutinho. Beijinho.